Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões de biologia da prova da FUVEST no ano de 1986. Para essa edição, tivemos um gabarito oficial, uma prova de 96 questões, as 12 primeiras foram de biologia. Aqui está o caderno das questões, uma prova de primeira fase de conhecimentos gerais, como de costume. Logo aqui no começo temos as questões de biologia, então vamos começar pela questão número 1. A associação de bactérias do gênero Rhizobium com raízes de plantas leguminosas possibilita a letra A, fixação de nitrogênio, uma etapa do ciclo do nitrogênio, que é a fixação, a transformação, né, do gás nitrogênio, gás atmosférico inerte, né, que não interage com os seres vivos, a transformação por bactérias, especialmente essas aqui do gênero Rhizobium, tem outros também, mas as que formam esses nódulos nas raízes das leguminosas, geralmente a gente está falando delas, pegam esse gás inerte na atmosfera e transformam ele em formas organicamente assimiláveis, que interagem com os seres vivos e os seres vivos podem aproveitar. E para que um ser vivo vai querer nitrogênio? Lembra aí dos ácidos nucleicos, dos nucleotídeos, dos aminoácidos, né? Tudo isso é fundamental, o nitrogênio, para compor essas moléculas orgânicas importantes. E os organismos produtores, como as plantas que estão ali na base das cadeias alimentares, têm esse primeiro contato com o nitrogênio e depois transmitem esse nitrogênio para os níveis tróficos, né? Dentro da cadeia alimentar, para os níveis tróficos superiores. Nós, por exemplo, obtemos nosso nitrogênio pela alimentação, pela nossa dieta. Somos onívoros, né? Comemos tanto plantas como carne, então nós obtemos nitrogênio das plantas que nós comemos e também das carnes que nós consumimos. Então era uma questão sobre o ciclo do nitrogênio. Outras alternativas traziam outras etapas do ciclo, como por exemplo, letra B, transformação de amônio em nitrito. Isso aqui é a nitrosação, lá na nitrificação, né? A D falava de eliminação de nitrogênio, que eu assumo que está se referindo aqui à desnitrificação. A E falou de decomposição de tecidos mortos. Daqui você obteria amônia, que poderia ser nitrificada, né? Então, assim, amonificação. Letra C falou de eliminação de gás carbônico, foi a única que destoou aqui do universo do ciclo do nitrogênio, então já poderia ter sido eliminada logo de cara. Eu vou botar um link para essa página aqui. Isso aqui é uma empresa que vende fertilizante, mas eu não estou fazendo propaganda do produto, até porque, né, enfim, eu não acho que o meu público estaria interessado nisso. Mas eu quero aproveitar essa figura aqui, essa ilustração deles, que é muito boa, um esquema super completo explicado. E o artigo que está aqui na página também bem explicado sobre nitrogênio, ciclo, né, do nitrogênio, etapa de fixação, biológica, física, amonificação, enfim, tem um monte de coisa aqui. Eu vou colocar o link para quem quiser depois dar uma lida. Agora, essa figura aqui deles eu achei sensacional, criado por Ana Elisa Velho e Brenda Correia. Um esquema super completo, bem explicadinho, bem organizado, setinhas coloridas para cada etapa, né? Então tem aqui essa seta azul, um azul mais claro, verde, um alaranjado claro, um laranja mais escuro. E aqui tem uma legenda, né? O azul, o fosco, né? Fixação, que pode ser biológica ou física. A fixação física é um azul mais clarinho. O verde é a amonificação. O laranja escuro, nitrificação, que pode tem as etapas, né, de nitrosação e nitratação. O verdinho claro, desnitrificação. E o amarelado, né, que ali tá meio um laranja meio claro, assimilação. Então aqui desse lado de cá a gente tem a fixação, que lembra, ela pode ser biológica, né, e pode ser física. A biológica é esse azul aqui fosco, escuro, e a física é essa aqui clara. Repara que então, aqui a gente tem uma planta, que pode ser uma ervilha ou um feijão. Nas raízes dessa planta vai ter ali os nódulos com as bactérias Rhizobium, né, fazendo a fixação biológica do nitrogênio. Então, bactérias fixadoras nos nódulos de raízes de leguminosas. Aqui embaixo eles estão comentando, importante isso aqui, que bactérias fixadoras de outros grupos, né, outros gêneros, também podem existir com vida livre no solo. Elas não necessariamente vão estar associadas sempre a raízes de plantas. Elas podem existir em vida livre no solo e às vezes na água também. Mas é porque aqui, como é uma empresa que vende fertilizante, eles estão com ênfase no ambiente terrestre. E o que acontece aqui? O nitrogênio atmosférico, o gás nitrogênio, virando aqui amônia, eventualmente amônio, né, que vai ser nitrificado. Então aqui em laranja a gente tem a etapa de nitrificação, né, que tem a nitrosação, quando o amônio vira nitrito, e depois a nitratação, que é quando o nitrito vira nitrato. Esse nitrato, sim, pode interagir agora com os seres vivos, pode ser assimilado, né, como estava ali na legenda, pelos seres vivos, pelas plantas. Aqui do lado de cá a gente tem a desnitrificação, as bactérias desnitrificantes, por exemplo, pseudomonas denitrificantes, né, pegando esse nitrogênio que sobra de alguma das etapas do ciclo e transformando novamente em gás de nitrogênio que volta para a atmosfera, né, e, enfim, depois podendo ser fixado de novo, daí o ciclo, né? Vale a pena comentar brevemente também sobre a fixação física, né? Porque a gente falou da fixação biológica, que é quando micro-organismos, bactérias, fazem essa fixação. Essa fixação também pode acontecer por forças físicas. Por exemplo, aqui, repare que tem umas nuvenzinhas aqui chovendo com descargas elétricas, raios, né? Esses raios, eles têm poder suficiente, energia suficiente para quebrar uma molécula de gás de nitrogênio, que é uma molécula que tem uma ligação super forte. Lembrem aí que o nitrogênio precisa fazer 3 ligações para completar o octeto, né? Isso aí é lá da química.
Quando um encontra o outro, eles fazem essa ligação tripla um com o outro, resolvem o problema deles, né, da estabilização do octeto, e formam essa molécula aqui com essa ligação tripla que é super forte, e é difícil de quebrar isso aqui. Seres vivos conseguem fazer isso, gastando energia, obviamente, né? E descargas elétricas na atmosfera também conseguem quebrar essas ligações triplas aqui. Eu falei aqui que seres vivos conseguem, mas claro, não é qualquer ser vivo, né? São aqueles ali que têm aquela estrutura para fazer esse processo que demanda energia e aparato suficiente para isso. Então, esse gás nitrogênio na atmosfera, uma vez atingido por uma descarga elétrica, esses nitrogênios se separam, né? E podem interagir, por exemplo, com oxigênios na atmosfera, formando nitritos, né? E podem interagir com oxigênios, hidrogênios, né? E formar outras moléculas que já estariam em formas organicamente assimiláveis, como, por exemplo, nitritos, nitratos, etc. Essa coisa aqui que parece uma pedra é o produto que eles vendem, o tal do azogel, que é um fertilizante, né? Um adubo, melhor dizendo. Um adubo químico, né? Que, por decomposição, através da ação de micro-organismos, enriquece ali aquele solo, aquele chão com nitrogênio que pode ser utilizado por plantas, né, para o crescimento. 2. Um homem do grupo sanguíneo AB é casado com uma mulher cujos avós paternos e maternos pertencem ao grupo sanguíneo O. Quando eles dizem aqui que os avós paternos e maternos dessa mulher são do grupo sanguíneo O, a questão está querendo dizer que os pais dessa mulher também são do tipo sanguíneo O, do grupo sanguíneo O, e portanto essa mulher também é do grupo sanguíneo O. Então é uma mulher O casada com um homem AB. Esse casal poderá ter apenas descendentes. Eles podem ter filhos dos grupos A e B. Nunca O ou AB. Eu montei aqui o heredograma, né? Aqui está a mulher, do tipo sanguíneo O. Repara que os avós dela, por parte de pai e por parte de mãe, são do grupo sanguíneo O. O pai dela e a mãe dela são do grupo sanguíneo O. Ela é do grupo sanguíneo O e ela casou com um homem AB. Do cruzamento entre O e AB, surgem indivíduos aqui na prole A e B, sempre heterozigotos, ok? Porque ela só tem O para passar e o pai só tem A ou B para passar. Então seria A ou B, sempre heterozigotos. 3. O hormônio folículo estimulante, o FSH, né, induz as células foliculares a liberar estrogênio, responsável pelo crescimento do endométrio. As estruturas relacionadas com a descrição acima são, bom, com relação ao hormônio folículo estimulante, a liberação pela hipófise, né, o folículo, o FSH estimulando o folículo a liberar estrogênio, ovário, né, lá no ovário que isso vai acontecer, e o endométrio, né, o crescimento do endométrio é o revestimento do útero, então hipófise, ovário e útero, letra B. Manual MSD tem um capítulo aqui inteiro sobre biologia do sistema reprodutor feminino, fala aqui sobre genitais, né, fala sobre puberdade, ciclo menstrual, que é o que interessa agora, efeitos do envelhecimento. Vamos dar uma olhada aqui então agora no artigo sobre ciclo menstrual. Então olha só que interessante, a menstruação é a descamação da mucosa do útero, o endométrio, acompanhada por sangramento. Aqui embaixo também super importante, ó, o ciclo menstrual é regulado pelos hormônios, o hormônio luteinizante, o LH, né, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, como a gente viu lá na questão, que são produzidos pela hipófise, promovem a ovulação e estimulam os ovários a produzir estrogênio e progesterona. Então tá resolvida a questão, né? E só para concluir aqui, o estrogênio e a progesterona estimulam o útero e as mamas a se prepararem para uma possível fecundação. E o útero se prepara, né, a partir do espessamento lá do endométrio, como a gente vê aqui nessa figura aqui, que é super interessante também, ó, o endométrio, né, ciclo endometrial. Aqui tá os dias, né, do ciclo. O que acontece com o endométrio? No começo lá ele descama, então tem o sangramento, né, que é a menstruação. Depois, ao longo do resto do ciclo, ele vai de novo se espessando, preparando para o quê? Para a implantação do óvulo fecundado nele, né? Por isso que tem que haver esse revestimento, esse espessamento desse revestimento, que é o endométrio, no útero. 4. Sofrem metamorfose durante o desenvolvimento. Bom, animais, né, que sofrem metamorfose, que mudam, que têm fases de vida diferentes e sofrem mudança até chegar à fase adulta. O sapo tem a fase de girino e depois a fase adulta, né? A borboleta tem a fase de larva, que é uma lagarta, e depois a fase adulta, que é alada, tem asas. E o camarão também tem a fase larval dele. Talvez o camarão aqui seja o que talvez o público não esteja tão acostumado, né? Com larva de camarão, enfim. Então eu peguei esse texto aqui, que fala sobre o cultivo de camarão, né? Da espécie Macrobrachium rosenberg, que é um camarão gigante. Mas eu peguei ela só para mostrar uma figura aqui dela. Tá aqui, ó, figura 1, o ciclo de vida de Macrobrachium rosenberg, que é um camarão gigante, como eu falei. Tem uma fase de ovo, tem a fase de larva, depois tem fases juvenis, né? Tem a fase pós-larva, juvenil, e eventualmente a fase adulta. Então repara que ele tem uma fase larval, né? Portanto, ele sofre uma metamorfose ao longo da vida dele até chegar à fase adulta. Talvez dê pra perceber que a forma adulta do camarão é bem diferente da fase larval, né? Então seria facilmente de você reconhecer tanto pelo tamanho, como também pelas características morfológicas mesmo.
Aqui na fase juvenil, por exemplo, já surge aqui uma anteninha, né, que depois aumenta ainda mais de tamanho. Tá aqui uma imagem dessa espécie só para ilustrar, para mostrar o tamanho dela. Realmente o bicho é gigantesco. Em inglês eles têm dois nomes para esse tipo de animal que eles quando ele consome, né, na alimentação. Tem o shrimp, que é aquele camarão pequenininho que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil, e tem o prawn, que são geralmente esses camarões maiores, né, de maior tamanho e, enfim, mais nutritivos, talvez, né, tem mais carne, enfim. Então esse aqui seria um prawn. Questão 5. Em determinada espécie animal, o número diploide de cromossomos é 22. Nos espermatozoides, gametas, né, e nos óvulos e nas células epidérmicas dessa espécie serão encontrados respectivamente. Então, se o número diploide delas é 22, nos gametas você esperaria o quê? Um número haploide metade, né? Então, espermatozoides, e aqui eles estão colocando óvulos, nós esperaremos 11 cromossomos, certo? E nas células epidérmicas, que são da linhagem somática, então espermatozoides e óvulos, linhagem germinativa, e células somáticas, células epiteliais epidérmicas, linhagem somática. Aqui você esperaria encontrar o número diploide normal. Então seria 11, 11, 22, 11, 11, 22. E a letra C é o gabarito oficial. Questão número 6. A presença de flores trímeras, múltiplos de 3, sistema radicular fasciculado, em contraposição ao pivotante, né? E folhas paralelinérvias. São características de monocotiledôneas. Então vamos lá, características de monocotiledôneas. Sementes únicas com um cotilédone, por isso monocotiledônea. Monocotilédone, um cotilédone. Vamos ter aqui raízes fibrosas e adventícias, ramificadas, né, do caule. Flores com pétalas em múltiplos de 3, trímeras, né? Folhas com nervuras paralelas. Caule com vasos condutores de seiva desordenados e dispersos pelo caule, né? Diferente das eudicotiledôneas, que os caules estão formando ali, estão centralizados, né? Formando ali feixes centralizados, organizados. E aqui embaixo ela fala sobre crescimento herbáceo arbustivo não lenhoso. Mas repara aqui, ó, exemplos: arroz, aveia, cana-de-açúcar, centeio, milho, trigo, gramíneas, palmeiras. Então o fato de não ter caule lenhoso não significa que não possa ter um tronco. Uma palmeira tem um tronco grosso, né? Enfim. Mas não vai formar o lenho, que é a madeira, né? Daquela madeira que você usa para fazer móveis, porta, etc. É um tronco, é um caule diferente. E nervuras paralelas é o mesmo que paralelinérvias. Nervura paralela paralelinérvia. Questão 7 é uma questão super preguiçosa. No interior da célula, o oxigênio atua no metabolismo. Bom, só pode ser da mitocôndria, né? Mas enfim. Coloquemos assim, o metabolismo oxidativo do açúcar, da glicose, que ocorre no interior da mitocôndria. Não fica melhor? Eu vou mostrar esse texto aqui só por causa de uma figura que tem nele aqui. E o que está acontecendo aqui? Metabolismo da glicose no tecido cerebral, mas é o mesmo que acontece em qualquer outro tecido, ok? Repara que a glicose entrou nisso aqui, seria uma célula, certo? No citoplasma da célula, essa glicose ela começa a ser ali já quebrada, né? Pela glicólise, né? Que é a via de quebra da glicose, para formar piruvato. Então essa aqui é a glicólise, que eles estão chamando aqui de glicólise anaeróbia. Por quê? Porque aqui no citoplasma não tem o oxigênio. No caso aqui, a glicose não vai estar sendo oxidada para se transformar em piruvato. Isso aqui acontece anaerobicamente, sem a participação do oxigênio. Entretanto, o metabolismo do açúcar, da glicose, ela pode continuar em seres aeróbios, dentro das mitocôndrias, né? E aqui sim o oxigênio já vai participar. Aqui a gente vai ter ciclo de Krebs, certo? E aqui a gente vai ter cadeia transportadora de elétrons, a fosforilação oxidativa. Aqui, ao final da cadeia transportadora de elétrons, o oxigênio vai captar aqueles elétrons, né? Na etapa final lá, e eventualmente formando ali muito ATP, que é a energia. E aqui eles estão chamando toda essa etapa aqui, que envolve ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, dentro das mitocôndrias, de glicólise oxidativa, um termo que particularmente eu nunca tinha ouvido. Por isso que eu achei muito interessante isso aqui, porque eu aprendi uma coisa com essa imagem aqui. Glicólise anaeróbia, no citoplasma, sem participação do oxigênio, aquela normal que a gente está acostumado, né? E dentro da mitocôndria, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, eles estão chamando de glicólise oxidativa. Achei interessante esse termo aqui. É bom ter no repertório, né? Questão 8. Qual das sequências abaixo corresponde ao produto da transcrição do segmento AATCACGAT de uma fita de DNA? Então a gente vai transcrever um gene, né, no DNA, formando ali um RNA mensageiro, supomos. Qual seria então essa sequência que seria relacionada ali, complementar, né, àquele gene ali específico? Então nós temos aqui o nosso gene, AATCACGAT, e a partir desse gene então nós vamos transcrever um RNA. Característica de RNA, uracilas, né? Via de regra, uracilas no RNA, timinas no DNA. Então a gente tem adeninas, vai sinalizar para o RNA uracilas, timinas, adeninas, citosinas, guaninas, e assim por diante, né? Citosinas, guaninas, etc. Então a gente vai extrair desse gene aqui um RNA UUAGUGCUA, que aqui na questão seria a letra D, UUAGUGCUA.
Questão 9. O gráfico acima exprime o padrão de crescimento 2. Isso aqui é um padrão de crescimento em escada típico de artrópodes. Por que artrópodes? Porque eles têm aquele exoesqueleto de quitina rígido que impede que o corpo do animal cresça. Os insetos, né, os artrópodes precisam romper em algum momento aquele revestimento rígido para que o corpo deles possa ter um aumento perceptível de tamanho. A rigidez do exoesqueleto dos artrópodes dificulta, impede, tecnicamente, o crescimento, né, contínuo do tamanho do corpo desses animais. Então aqui no gráfico você tem esses momentos onde a linha fica horizontal, que é quando o exoesqueleto está rígido. Eventualmente eles rompem esse exoesqueleto, aí que dizem, né? E tem então esse aumento aqui, né? Quando a linha fica mais vertical, que é quando então eles estão com aquele exoesqueleto ainda molinho, recém-trocado, e eles podem aumentar de tamanho. Então aqui o gráfico, né? Tempo por comprimento. Isso aqui explica o padrão de crescimento de artrópodes. Vou mostrar essa página aqui porque tem uma figura aqui embaixo, que é esse gráfico aqui. Ó. Repara que é a mesma coisa, né? Tempo por tamanho. Repara que tem uma linha aqui contínua, que é o crescimento de não artrópodes. Um animal normal, que não tem essa muda, né, de exoesqueleto, cresce nesse padrão aqui, contínuo. Até chegar, claro, a um limite, né? Ninguém cresce indefinidamente, normalmente. E tem essa linha pontilhada verde, que é o crescimento de artrópodes. Repara, o padrão em escadinha. Por quê? Por causa da equidise, né? Da muda. E repara que tem uma linha pontilhada azul, que é o crescimento do tecido. Então, repara que o artrópode, enquanto ele está ali naquela fase, digamos, estacionária, né? O corpo dele continua tentando crescer. Só que o exoesqueleto, por ser rígido, não permite. Então, quando rola a ruptura, né, e aí que diz, né, a muda, aí sim eles conseguem dar aquele aumento de tamanho do corpo deles, porque já não tem aquela temporariamente não vai ter aquela constrição do exoesqueleto, que tem a função de proteger, obviamente, né, mas também tem essa coisa de temporariamente inibir, dificultar o crescimento. Então a questão está correta, artrópodes apresentam, né, esse crescimento, esse padrão de crescimento com equidise, com muda, e esse padrão aqui de escada. Então, agora muito cuidado com o que eu vou falar daqui para frente, ok? Como é que a gente poderia atualizar essa questão aqui, embora a gente tenha que tomar algum cuidado com essa atualização que eu vou fazer aqui agora, ok? A gente falou de equidise, né? Mudas de exoesqueleto, a gente pode pensar também em alguns animais que têm cutícula. Quais outros grupos de animais apresentam um padrão de equidise, de muda de revestimento, seja exoesqueleto, seja cutícula? Capítulo 18 da terceira edição do Brusca, Nematoida, filos Nematoda e Nematomorfa. Por que eu tô mostrando isso aqui? No começo de cada capítulo, eles sempre localizam você onde que você tá, né, na escala da vida, vamos colocar assim. Repara que eles marcaram aqui, Equidizozoa. Equidise, Equidizozoa. Todo mundo que tá aqui realiza equidise. Quem que tá aqui? Nematoida, Nematodas e Nematomorfa. Escalidofora, aí nomes ali impronunciáveis. Loricíferos, etc. E Panartrópoda. Aqui em Panartrópoda a gente vai ter tardígrados, onicóforos e artrópodes, né? Dentro de artrópodes a gente tem crustáceos, hexápoda, que são os insetos, né? Miriápodos, quelicerados, as aranhas, os escorpiões. Todo esse pessoal aqui faz equidise. Então, esse capítulo é o primeiro que descreve, né, os animais que pertencem ao clado conhecido como Equidizozoa. Bom, grande parte contida ali em artrópodes e nematódios. Todos os equidizozoários trocam sua cutícula ao menos uma vez durante sua história de vida. E essa muda de cutícula, de exoesqueleto, vem acompanhada de um crescimento mais acentuado do corpo. Por que eu falei que tem que ter cuidado? É claro que se você for olhar o padrão de crescimento de um artrópode, de um inseto, por exemplo, e de um nemátodo, aquele padrãozinho de escada vai ser muito mais acentuado no inseto, que tem o exoesqueleto mais rígido, né? E que tem um poder maior de constrição, de limitação do crescimento do tecido do inseto. Talvez no nemátodo não seja tão acentuado assim, no onicóforo não seja tão acentuado assim, certo? Mas ainda assim, num nível ali, digamos assim, tecnicamente, o padrão ainda estaria ali, embora muito mais sutil e menos acentuado, tá? Nos insetos, nos artrópodes, vai ser mais acentuado e aquele padrão de escada vai ser mais perceptível. Mas é bom saber isso aqui, né? Que não apenas insetos fazem equidise, muitos outros grupos também fazem. Por isso que eu decidi fazer essa discussão aqui, mas falei, tomem cuidado com isso que eu falei. Essas últimas 3 questões aqui eu vou ser bem objetivo nelas. Acho que já deu o que tinha que dar, né? Questão 10. Na digestão, a atividade hepática do fígado se relaciona diretamente com o processo de... Aqui a gente vai pensar em emulsificação de gorduras, né? O fígado produzindo ali a bile, que vai ser liberado lá pela vesícula biliar. Quando o alimento chega ali no intestino, tendo gordura, né? Que a gente vai precisar processar. Então a gente vai fazer o quê? Vai emulsificar essa gordura. E como é que a gente faz isso? Com a bile produzida no fígado. Questão 11 também super objetiva. Nos vegetais terrestres, o CO2 utilizado na fotossíntese chega ao interior das folhas através de uma estrutura lá na folha que são os estômatos. Eles abertos permitem a entrada de CO2 que vai ser utilizado ali na fotossíntese. Aproveitem para lembrar aí do drama das plantas que fazem fotossíntese CAN, o metabolismo ácido das crassuláceas, que durante o dia, por estarem num ambiente muito árido e quente,
tem que deixar os estômatos fechados, por quê? Porque os estômatos também fazem o quê? Transpiração. Então, com o estômago aberto, a planta transpira muito, perde muito líquido. E essas plantas não podem perder tanto líquido assim porque habitam um ambiente super árido e, enfim. Então, o que elas fazem durante o dia? Deixam o estômago fechado. Com o estômago fechado, o que acontece? Não consegue captar CO2. Então, o que elas fazem durante a noite? Elas vão abrir os estômatos, captam todo o CO2 que elas podem no período noturno, né? Com temperaturas mais amenas, transpirando menos, e armazenam esse CO2 para que no dia seguinte, quando puderem fazer a fase clara da fotossíntese, né? Tenham ali CO2 armazenado para fazer a fase escura da fotossíntese. Então, assim, elas não ficam no prejuízo. É uma adaptação justamente para lidar com esse drama, com esse problema ali do ambiente super quente e árido. E por fim, questão 12, a febre amarela é uma... Aqui a pessoa tinha que saber que é um vírus, né? Vírus da febre amarela transmitida por um mosquito, especialmente aqui no ambiente urbano Aedes aegypti, né? Então, uma virose transmitida por um mosquito. E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo veremos as questões de biologia da edição de 1987 da FUVEST. Até lá!